Você não clicou neste vídeo por acaso. Este momento não é fruto de uma coincidência. Foi planejado nos céus muito antes de chegar até você. Você não está aqui apenas por curiosidade. Você está aqui porque Deus está confirmando algo na sua vida. Seu espírito já percebeu que você está pronto. Não pronto porque tudo está resolvido. Não pronto porque a vida está perfeita. Mas pronto porque sua rendição finalmente se alinha com o tempo divino de Deus. Muitas vezes nos questionamos sobre o sentido da vida. Buscamos a felicidade em lugares errados, tentando preencher o vazio com as coisas do mundo. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, nos criou com um propósito maior. A vida não é um acaso, nem um jogo de azar. A cada respiração, a cada passo que damos, há um plano divino sendo executado. O que Deus espera de nós não é perfeição, mas atitude. Ele não busca pessoas que tenham todas as respostas, mas sim corações dispostos a seguir o caminho que Ele preparou. Em Eclesiastés 3:1, somos lembrados, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Este é o seu tempo. O tempo de ver as promessas de Deus se cumprindo em sua vida. Não se engane, a mudança não vem porque o mundo ao seu redor muda. A verdadeira transformação começa dentro de você, é o seu coração. Agora, alinhado com o propósito de Deus, que está pronto para experimentar o que Ele preparou. Quando nos entregamos a Deus, nos entregamos à sua vontade, e não à nossa própria visão do que deveria ser a nossa vida. Ele é quem molda o nosso caminho. E é Ele quem nos capacita para cumprir o propósito que Ele nos deu. Talvez você tenha se sentido perdido ou sem direção. Pode até estar pensando que perdeu o momento certo, mas Deus não perde o controle. E os momentos que achamos ser de atraso, na verdade, são momentos de preparação. A palavra de Deus nos ensina aqui. Em seu tempo, tudo se faz perfeito. E o seu tempo nunca é atrasado. Então, não trate este momento como algo passageiro. Não o deixe passar despercebido. Esse é um momento divino. Um convite do próprio céu. Não é apenas uma mensagem de motivação. É um chamado para você se levantar. Para você entender que o tempo de Deus chegou para você. Em momentos de dificuldade, quando a vida nos desafia e as dúvidas tentam nos dominar. A fé é o que nos mantém de pé. A fé não é a ausência de medo ou de dor, mas a confiança em algo maior do que nós mesmos. Em um Deus que nunca nos abandona. Padre Mário Sartori nos lembra constantemente que a fé é a força que nos impulsiona para a frente. Mesmo quando não conseguimos ver o caminho à nossa frente. A fé não é uma garantia de que tudo será fácil. Pelo contrário, muitas vezes ela se fortalece através das lutas. Hebreus 1:1 lemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo nos ensina que a fé não se baseia no que é visível ou palpável. Ela está enraizada em nossa confiança em Deus. Mesmo quando as circunstâncias nos parecem incertas. A fé é como uma semente que, quando plantada, cresce e floresce ao longo do tempo. E, assim como uma semente precisa de cuidado e paciência para se tornar uma árvore forte, a nossa fé precisa ser nutrida constantemente. Isso significa buscar a Deus todos os dias, confiar na sua palavra e acreditar em suas promessas. Mesmo quando os ventos da vida sopram contra nós. Em muitas ocasiões,
Deus nos coloca em situações de teste para fortalecer nossa fé. Não porque Ele quer nos ver sofrer, mas porque Ele sabe que, através das dificuldades, nossa fé se torna mais profunda, mais resistente. É na luta que aprendemos a confiar ainda mais nele. Padre Mário Sartori frequentemente compartilha que, ao atravessar os momentos difíceis, somos refinados como ouro. E só quando passamos pelo fogo da provação é que podemos brilhar ainda mais intensamente. Se você tem se sentido perdido ou desanimado, lembre-se, a fé que você carrega é mais forte do que qualquer obstáculo. Mesmo quando parece que não há saída, Deus já preparou o caminho. Sua fé não falhou. Ela está sendo moldada. E como Jesus nos ensina, basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Mateus 1:7-2:0. Não importa o tamanho da sua fé, o importante é que ela esteja em Deus. A fé é o alicerce que nos dá a coragem para dar o próximo passo. Mesmo que não saibamos onde Ele nos levará, ela nos dá força para esperar, para confiar no tempo perfeito de Deus e para rir quando Ele nos chama. A sua fé, Roia, pode ser o que você precisa para ver a transformação que Deus está prestes a realizar em sua vida. A vida cristã é marcada por uma verdade profunda e muitas vezes desafiadora: o sacrifício. Seguir a Cristo significa viver uma vida de renúncia, de entrega. Padre Mário Sartori nos ensina que, embora o chamado de Deus para nossas vidas seja pleno de bênçãos e alegria, Ele também exige de nós um compromisso com a cruz. E isso, muitas vezes, envolve sacrifícios. Em Lucas 9:2-3, Jesus nos diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Esse versículo não é apenas um convite para sermos cristãos, mas um chamado para viver o cristianismo de maneira autêntica. O que Jesus está nos pedindo não é fácil. Ele nos pede para renunciar ao nosso ego, aos nossos desejos e vontades, e abraçar a sua vontade para nós. O sacrifício, nesse sentido, não é apenas sobre o que deixamos para trás, mas sobre o que ganhamos ao seguir a Cristo. A cruz é um símbolo de vitória, mas também de entrega. Não há ressurreição sem morte. E assim como Jesus entregou sua vida por nós, somos chamados a entregar nossas vidas a Ele, em obediência, em amor e em fé. Esse é o sacrifício mais sublime, aquele que nos leva a viver de maneira diferente, a olhar o mundo com outros olhos e a colocar as necessidades dos outros acima das nossas próprias. Padre Mário Sartori frequentemente fala sobre a importância do sacrifício no caminho da santidade. Não se trata apenas de suportar as dificuldades, mas de abraçar essas dificuldades com o coração cheio de amor, sabendo que, em cada momento de sofrimento, estamos mais próximos de nos tornarmos como Cristo. A cruz não é um fardo pesado, mas um sinal de que estamos seguindo o caminho da verdade e da vida. Talvez em sua vida você tenha se deparado com situações que pareciam impossíveis de suportar. Talvez você tenha se questionado sobre o porquê de certas coisas estarem acontecendo com você. Mas lembre-se, Jesus não prometeu que seguiríamos sem dificuldades, mas Ele nos prometeu que estaria conosco em todas as tribulações. Ele já carregou a cruz por nós e agora nos chama para carregar a nossa com Ele. O sacrifício não é sobre sofrer em vão,
mas sobre dar a nossa vida em serviço a algo maior. Quando nos sacrificamos por Cristo, encontramos uma alegria profunda e verdadeira, uma paz que o mundo não pode oferecer. Como São Paulo escreveu em Filipenses 3:8, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas, o sacrifício. Portanto, não é uma perda, mas uma grande vitória, pois Ele nos aproxima mais de Cristo e de sua vontade para nós. Deus não nos criou por acaso, nem deixou a nossa vida ao sabor do vento. Cada um de nós foi chamado para um propósito divino, um plano único que só nós podemos cumprir. Padre Mário Sartori constantemente nos lembra que o chamado de Deus para nossas vidas não é algo distante ou abstrato, mas algo profundamente pessoal e transformador. Ele está constantemente nos convidando para algo maior, algo que transcende as nossas próprias capacidades e limitações. Em Jeremias 2:9-11, Deus diz: pois eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Esse versículo nos revela que, desde antes de nascermos, Deus já tinha um plano para as nossas vidas. Ele não nos criou para viver sem direção, mas para sermos instrumentos de sua vontade no mundo. E esse plano, muitas vezes, se revela em momentos de silêncio e reflexão, quando paramos para ouvir o seu chamado. O chamado de Deus não é algo que nos leva a grandes palcos ou a uma vida de luxo. Muitas vezes, o chamado de Deus para cada um de nós é silencioso, mas poderoso. Ele pode nos chamar para um ministério que ninguém verá, ou para um papel que parece insignificante aos olhos do mundo, mas que tem um impacto eterno. Jesus nos mostrou que o verdadeiro chamado não é sobre ser visto, mas sobre servir com humildade, sobre fazer a vontade do Pai, mesmo quando ninguém está olhando. Padre Mário Sartori fala frequentemente sobre como, muitas vezes, o chamado de Deus nos tira da nossa zona de conforto. Deus não nos chama para uma vida fácil, mas para uma vida cheia de significado, de propósito, de desafios. Mas em cada desafio, há uma promessa de que Ele estará conosco. Ele não nos envia para a batalha sem a sua proteção e a sua direção, o chamado de Deus. Portanto, é uma oportunidade de nos alinharmos com sua vontade e de fazermos a diferença no mundo ao nosso redor. Em Mateus 4:9, Jesus diz aos seus discípulos: venham, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. O chamado de Deus é um convite à ação, um convite a seguir a Cristo e a viver de acordo com seus ensinamentos, mas também é um chamado para influenciar a vida de outras pessoas, para espalhar a boa nova do Evangelho e para ser um reflexo do amor de Deus no mundo. Você, meu amigo, também foi chamado. Pode ser que você ainda não saiba qual é o seu propósito específico, mas o simples fato de estar buscando a Deus já é um sinal de que Ele está lhe chamando para algo. O seu chamado pode ser grande ou pequeno aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, cada passo dado em obediência é precioso e eternamente significativo. Não ignore o chamado de Deus. Não deixe que a dúvida ou o medo o façam desviar do caminho.
lembre-se, Ele é fiel para concluir a boa obra que começou em sua vida. Quando você ouvir o chamado, não hesite. Dê o próximo passo com confiança, sabendo que Deus está ao seu lado, guiando os seus passos e transformando sua vida para cumprir o propósito que Ele tem para você. O amor e o perdão são dois pilares fundamentais da vida cristã. Padre Mario Sartori nos ensina que, para viver plenamente o chamado de Deus, é essencial entender e viver esses princípios em nosso cotidiano. O amor, em sua forma mais pura, é a essência de Deus. E o perdão é o meio pelo qual nos aproximamos dele e uns dos outros. Ambos são desafiadores, mas também são as maiores expressões do caráter de Cristo em nossas vidas. Em 1 João 4, 7 até 8, encontramos uma verdade profunda. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Esta passagem nos revela que o amor não é apenas um sentimento, mas uma expressão de quem Deus é. Amar é agir como Deus age. É olhar para o outro com os olhos de Cristo e estender a mão, independentemente das circunstâncias. O amor verdadeiro não é condicional. Ele não depende de ações ou méritos. Ele é incondicional, assim como o amor de Deus por nós. Jesus nos ensinou isso quando disse, em Mateus 5:4, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Isso vai contra tudo o que o mundo nos ensina. O mundo diz para odiar aqueles que nos fazem mal. Mas Jesus nos chama a uma vida de radicalidade no amor. Ele nos desafia a ver além das falhas dos outros e a amá-los, não por quem são, mas porque somos amados por Deus e chamados a refletir esse amor no mundo. O perdão está profundamente ligado ao amor. Quando perdoamos, não apenas libertamos os outros, mas também nos libertamos. Padre Mário Sartori nos lembra que o perdão é um ato de obediência a Deus. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, Ele nos deu o modelo do Pai Nosso, que inclui o pedido: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso não é uma sugestão, mas um mandamento. O perdão é uma chave que abre o coração para a cura e restauração. Perdoar não significa esquecer o mal que nos foi feito, mas sim entregar a dor a Deus e escolher não carregar o peso da amargura. Quando guardamos rancor, somos nós mesmos que ficamos presos e a raiva nos consome. O perdão, porém, traz liberdade. Jesus, ao ser crucificado, exemplificou isso de maneira profunda em Lucas 2, 3, 4. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mesmo no momento de maior dor e humilhação, Jesus escolheu perdoar. Ele não esperou que as pessoas mudassem primeiro, ele simplesmente as perdoou porque sabia que o perdão é o que liberta. Você já se sentiu aprisionado por algo que alguém fez a você? O perdão não é fácil, mas é a única maneira de encontrar a verdadeira paz. Ao perdoar. Não estamos dizendo que o mal que foi feito não importa. Estamos dizendo que o amor de Deus é maior que a dor que fomos causados. Estamos escolhendo deixar que Ele cuide da justiça e da restauração. Em Efésios 4, 3, 2. Paulo nos instrui: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente,
assim como Deus lhes perdoou em Cristo. O perdão é um reflexo do que Deus fez por nós. Ele nos perdoou. E agora somos chamados a fazer o mesmo. Quando perdoamos, não apenas liberamos os outros, mas também abrimos nosso coração para ser transformado pela graça de Deus. Por isso, se você está carregando mágoas ou ressentimentos, saiba que Deus está lhe chamando a libertar-se dessa carga. O perdão pode ser um processo, mas a decisão de perdoar é um passo de fé. Ao fazer isso, você está permitindo que o amor de Deus flua livremente em sua vida, restaurando não só sua relação com os outros, mas também sua relação com Ele. A oração é a nossa comunicação direta com Deus. O momento em que abrimos o coração e a mente para receber sua direção, sua paz e sua força. Padre Mário Sartori nos ensina que a oração não é apenas um ritual, mas uma prática diária que nos aproxima do Senhor. É através da oração que encontramos consolo, sabedoria e, muitas vezes, a resposta para os nossos maiores desafios. Em Filipenses 4, 6-7, Paulo nos instrui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo nos lembra que a oração não é apenas para pedir, mas também para agradecer e confiar. Quando oramos, estamos entregando nossas preocupações a Deus e permitindo que Ele traga sua paz para os nossos corações. O poder da oração está na sua simplicidade. Muitas vezes, pensamos que precisamos de palavras complicadas ou uma fórmula específica para que Deus nos ouça, mas a verdade é que Deus conhece o nosso coração. Em Mateus 6, 7, Jesus nos ensina: e, orando, não usem vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O que Deus deseja não são palavras vazias, mas um coração sincero. A oração é um momento de rendição, onde nos colocamos na presença de Deus e confiamos em sua vontade para as nossas vidas. Além disso, a oração tem o poder de nos transformar. Quando oramos, não estamos apenas pedindo a Deus algo, mas permitindo que Ele trabalhe em nosso interior. Muitas vezes, a oração não muda a situação ao nosso redor imediatamente, mas ela muda a nossa perspectiva, nossa atitude e nosso coração. Ao nos entregarmos em oração, começamos a enxergar o mundo através dos olhos de Deus. Começamos a entender que as dificuldades que enfrentamos não são um sinal de que Deus nos abandonou, mas oportunidades para que Ele nos transforme e nos fortaleça. Padre Mário Sartori enfatiza que a oração também é essencial para o fortalecimento da nossa fé. Em Marcos 1:1-2-4, Jesus nos diz: por isso, vos digo tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis, e assim será convosco. Quando oramos com fé, estamos demonstrando nossa confiança em Deus, acreditando que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. A oração é a chave que abre as portas da intervenção divina em nossas vidas. Ela é o meio pelo qual convidamos Deus a agir. Mas, para que nossa oração seja eficaz, precisamos aprender a orar com perseverança.
Em Lucas 1:81, Jesus nos ensina com a parábola da viúva persistente. Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar que devem orar sempre e nunca desanimar. A oração não é algo que fazemos uma vez e esquecemos. É uma prática constante. A perseverança na oração é uma demonstração de nossa fé, de nossa confiança no tempo perfeito de Deus. Se você está enfrentando uma luta, uma dúvida ou uma necessidade, a oração é o caminho para encontrar a paz e a resposta que você procura. Lembre-se de que a oração não depende do tamanho de nossa fé, mas da grandeza do Deus a quem oramos. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, a nossa ajuda sempre presente na angústia. Por isso, ore com confiança, ou com fé, e ore com o coração disposto a ouvir a voz de Deus. Deus está sempre pronto para ouvir nossas orações e nos responder conforme sua vontade perfeita. A oração é a chave que nos conecta ao poder de Deus, nos fortalece e nos guia em cada passo da jornada, em momentos de dor e sofrimento. Todos nós buscamos a cura. A dor será ela emocional, física ou espiritual. Pode nos fazer sentir impotentes e até afastados de Deus. No entanto, Padre Mário Sartori nos ensina que a cura de Deus vai além da restauração do corpo. Ela envolve a cura profunda do espírito e da alma. Deus não é apenas capaz de curar nossas feridas visíveis, mas também aquelas que carregamos dentro de nós, muitas vezes invisíveis aos outros. Em Isaías 5:3-5, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este versículo revela que, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, recebemos a cura. A morte e ressurreição de Cristo não só nos trouxeram perdão, mas também a oportunidade de ser curados em todas as áreas de nossas vidas. Jesus tomou sobre si as nossas dores para que pudéssemos ser livres. No entanto, a cura de Deus não é apenas um evento instantâneo, mas um processo. Muitas vezes, a cura é um caminho que percorremos com Ele. Aprendendo a confiar no seu tempo e na sua sabedoria, Padre Mário Sartori nos lembra que a cura de Deus começa no coração. E é no coração que Ele realiza as suas maiores obras. Quando buscamos a cura, devemos abrir nosso coração para que Ele possa entrar e fazer a transformação que é necessária. A cura divina também está ligada ao perdão. Em Tiago 5:15, encontramos uma poderosa instrução. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O perdão de Deus é fundamental para a nossa cura. Muitas vezes, as feridas emocionais que carregamos têm raízes profundas no pecado, no ressentimento ou na falta de perdão. Quando perdoamos, abrimos espaço para que Deus nos cure. O perdão não só liberta os outros, mas também nos liberta da amargura que nos impede de viver plenamente. Deus também nos cura por meio de sua palavra. A Bíblia é uma fonte de cura espiritual, pois nos ensina sobre o amor de Deus, sua fidelidade e sua bondade. Em Salmo 1:7-2 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da destruição. Quando meditamos nas Escrituras e permitimos que a palavra de Deus penetre profundamente em nosso ser, experimentamos uma cura interior.
A palavra de Deus traz conforto, restaura a nossa alma e nos dá a força necessária para enfrentar qualquer adversidade. A cura de Deus não se limita ao físico, mas também ao emocional e ao espiritual. Se você está sofrendo em sua alma, se está lutando contra a ansiedade, a tristeza ou a solidão, saiba que Deus está ao seu lado, pronto para curá-lo. Ele conhece cada dor que você carrega e está disposto a transformá-la em algo glorioso. Em Mateus 1:2, Jesus nos faz um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio que Jesus oferece não é apenas um descanso momentâneo, mas uma cura que vem do fundo da alma, uma paz que excede todo o entendimento. A cura divina também nos chama a ser canais de cura para os outros. Como seguidores de Cristo, somos chamados a compartilhar essa cura com aqueles ao nosso redor, levando o amor e o cuidado de Deus aos que estão feridos. Em João 1:4-1:2, Jesus nos diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Quando permitimos que Deus nos cure, nos tornamos instrumentos de cura para os outros, compartilhando a esperança e a graça que recebemos. Por isso, se você está em busca de cura, lembre-se de que Deus é o médico dos médicos. Ele tem o poder de curar todas as suas feridas, físicas ou emocionais. Ele vê o que ninguém mais vê. E Ele é capaz de restaurar aquilo que está quebrado. A cura de Deus começa com a entrega e a confiança, sabendo que Ele é fiel para curar e restaurar, não apenas o que é visível, mas também o que está escondido no mais profundo do seu ser. A humildade é um dos maiores valores do cristianismo, sendo também a característica mais profunda de Jesus. Padre Mário Sartori nos ensina que, para seguir a Cristo e viver uma vida de santidade, é necessário adotar a humildade como princípio fundamental. A humildade não é sobre se diminuir ou se anular, mas sobre reconhecer a grandeza de Deus e a nossa dependência dEle. Ela é a chave que abre as portas para uma vida transformada e para um relacionamento verdadeiro com Deus e com os outros. Em Filipenses 2:3-4, Paulo nos orienta: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Essa passagem nos ensina que a humildade não é apenas um comportamento exterior, mas uma atitude interna que reflete o coração de Cristo. Humildade é colocar os outros antes de nós. É servir sem esperar reconhecimento e agir com generosidade, mesmo quando não somos vistos ou recompensados. Jesus é o maior exemplo de humildade. Em Mateus 1:2-9, ele nos diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas. Jesus, sendo Deus, escolheu viver uma vida simples, servindo aos outros, lavando os pés dos discípulos e se sacrificando na cruz. Ele não buscou a glória terrena, mas a honra de fazer a vontade do Pai. O seu exemplo nos desafia a viver de maneira contrária aos valores do mundo, que exaltam o ego, o sucesso e a busca por status. A humildade é a base de uma vida santa,
Não podemos crescer espiritualmente sem ela. Padre Mário Sartori fala sobre como a humildade nos permite receber a graça de Deus. Quando nos achamos humildes, reconhecemos nossa fragilidade e nossa necessidade de Deus. E é nesse lugar de rendição que Ele nos transforma. Tiago 4:6 nos lembra: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A humildade abre o caminho para que a graça de Deus flua em nossas vidas, purificando-nos e nos tornando mais semelhantes a Cristo. Além disso, a humildade nos permite viver em paz com os outros. Em Romanos 1:2-1, Paulo nos instrui: amem uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Quando somos humildes, não competimos com os outros, mas reconhecemos o valor de cada pessoa. Isso nos ajuda a viver em unidade, sem rivalidade ou inveja, buscando sempre o bem-estar do próximo. A humildade nos ensina a perdoar, a servir e a amar incondicionalmente, assim como Jesus fez. Em um mundo onde a autossuficiência e a busca por poder são frequentemente exaltadas, a humildade é uma virtude que muitas vezes é negligenciada, mas, como discípulos de Cristo, somos chamados a ser diferentes. A humildade não é fraqueza, ela é a verdadeira força que vem da dependência de Deus. Humildade não é se rebaixar, mas se levantar em fé e confiança na soberania de Deus. Por isso, quando olhamos para a vida de Jesus e seguimos o seu exemplo, somos chamados a viver com um coração humilde, sempre prontos a servir e a colocar os outros antes de nós. Somente através da humildade podemos viver a santidade que Deus deseja para cada um de nós. E descardo ao nos humilharmos diante dele. Ele nos exalta no seu devido tempo, nos moldando para sermos instrumentos do seu amor e da sua glória no mundo. Viver uma vida em verdade e sinceridade é um dos maiores desafios que enfrentamos, especialmente em um mundo onde as aparências muitas vezes tomam o lugar da autenticidade. Padre Mário Sartori nos ensina que, para crescermos espiritualmente e nos aproximarmos de Deus, precisamos viver de acordo com a verdade, não apenas com palavras, mas com nossas atitudes e pensamentos. A sinceridade não é uma opção, mas uma escolha diária que reflete a nossa rendição a Deus e a nossa disposição de viver segundo os seus ensinamentos. Em João 8:3-2, Jesus nos diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é o caminho para a liberdade. E a liberdade que Jesus nos oferece não é apenas uma liberdade externa, mas interna. Quando vivemos em verdade, não precisamos esconder nossos medos, falhas ou fraquezas. Deus já nos conhece completamente. E é nesse conhecimento profundo que Ele nos ama. A verdade, portanto, é a chave para vivermos com confiança. Pois, ao reconhecermos nossa realidade diante de Deus, Ele pode nos curar e nos transformar. Padre Mário Sartori fala sobre como a sinceridade diante de Deus nos ajuda a quebrar as barreiras da hipocrisia e do orgulho. Quando tentamos ser algo que não somos, estamos criando uma fachada que nos impede de experimentar o verdadeiro amor de Deus. Em 1 João 1:6-7, lemos: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão
uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A verdadeira comunhão com Deus começa quando decidimos andar na luz da verdade, deixando para trás as sombras da falsidade e vivendo com um coração sincero. Viver em sinceridade também envolve sermos autênticos em nossos relacionamentos. Em Efésios 4:2-5, Paulo nos instrui, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A sinceridade não se limita apenas ao nosso relacionamento com Deus, mas se estende às nossas relações com os outros. Quando somos sinceros uns com os outros, criamos um ambiente de confiança e unidade. A mentira, por outro lado, separa e cria divisões, enquanto a verdade traz cura e restauração. É importante destacar que viver na verdade não significa ser perfeito. Todos nós somos falhos e imperfeitos. Mas a sinceridade é uma atitude do coração que nos permite reconhecer nossas limitações e, ao mesmo tempo, buscar a transformação em Cristo. Em Salmo 5:1-6, Davi clama: eis que amas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Deus ama quando nos aproximamos dele com um coração sincero, que deseja aprender e crescer. Ele não espera a perfeição, mas sim disposição para ser moldado pela sua verdade. O grande desafio da vida cristã é viver de forma transparente diante de Deus e das pessoas. Não devemos temer a verdade, mas abraçá-la, pois ela é o caminho para a liberdade e para a verdadeira paz. Quando vivemos em verdade, deixamos de ser escravos da mentira e da aparência e começamos a viver de acordo com o que Deus vê em nós, sua criação amada e redimida. Por isso, se você está vivendo uma vida de engano ou falsidade, saiba que Deus está lhe chamando para a luz. Ele quer que você viva uma vida verdadeira, não apenas na aparência, mas com um coração sincero que o busque em todos os momentos. A verdade de Deus nos liberta, nos purifica e nos transforma ao caminhar na luz da verdade. Experimentamos a paz que excede todo entendimento e a verdadeira liberdade que só Deus pode nos dar. Viver em confiança no tempo de Deus é um dos maiores desafios que enfrentamos em nossa jornada de fé. Padre Mário Sartori nos ensina que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. E muitas vezes Ele nos pede para esperar, confiar e acreditar que tudo está sendo feito segundo o seu perfeito plano. A confiança no tempo de Deus exige paciência, fé e a certeza de que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Mesmo quando não conseguimos entender os motivos por trás de certos momentos de espera. Em Eclesiastes 3:1, lemos: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Esse versículo nos ensina que há um tempo para tudo. E o que Deus faz, Ele faz no momento exato e perfeito. Muitas vezes, nos sentimos ansiosos ou frustrados quando as coisas não acontecem como gostaríamos. Queremos que as respostas venham rapidamente, queremos que as bênçãos cheguem mais cedo, mas Deus sabe o momento certo de agir. Ele não se apressa nem se atrasa. Ele age quando estamos verdadeiramente prontos para receber o que Ele preparou para nós. Padre Mário frequentemente fala sobre como, em tempos de espera, Deus nos ensina a confiar mais profundamente. Quando as portas parecem fechadas,
quando as respostas não vêm, é o momento em que a nossa fé é testada. Em Salmo 2, 7, 1, 4, somos exortados: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. A espera não é um tempo perdido, é um tempo de crescimento, de fortalecimento e de preparação para o que está por vir. Deus usa a espera para moldar o nosso caráter e para nos tornar mais dependentes dele. Além disso, confiar no tempo de Deus significa reconhecer que ele tem um propósito maior em cada situação. Em Romanos 8, 2, 8, a palavra de Deus nos assegura: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo quando não entendemos o porquê de certos eventos, devemos confiar que Deus está trabalhando em nossa vida para o nosso bem e para a sua glória. Cada espera, cada adversidade, cada momento de silêncio de Deus é uma oportunidade para crescermos em fé e maturidade espiritual. A confiança no tempo de Deus também nos chama a viver no presente. Muitas vezes ficamos tão focados no futuro, esperando o que está por vir, que esquecemos de viver o que Deus está fazendo no momento presente. Padre Mário Sartori nos lembra que a nossa jornada com Deus, ela é feita de pequenos passos diários. Não podemos viver ansiosos pelo amanhã, mas devemos viver com gratidão e confiança no agora, sabendo que Deus já está trabalhando em nossas vidas. Em Mateus, cito acato. Jesus nos ensina: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Confiar no tempo de Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades. Pelo contrário, pode ser que sejamos chamados a esperar por mais tempo do que gostaríamos. Mas o que Deus nos promete é que Ele está conosco em todos os momentos, nos guiando, nos sustentando e nos capacitando a viver de acordo com o seu plano. Ele nunca nos abandona. E sua presença é suficiente para nos dar força em tempos de espera. Se você está num período de espera, lembre-se, Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo e o que é melhor para você. Sua confiança no tempo dele vai trazer paz ao seu coração. Porque você saberá que Ele tem um momento perfeito para a realização de seus planos em sua vida. Como em Isaías 5:9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus vê o que não podemos ver e conhece o melhor caminho para nos levar ao seu propósito. Portanto, confie no tempo de Deus. A espera não é em vão. E no final, você verá que cada momento de paciência valeu a pena. Pois Deus fará algo maravilhoso acontecer no seu tempo perfeito. A gratidão é uma das atitudes mais poderosas que podemos cultivar em nossas vidas. Padre Mário Sartori frequentemente nos ensina que quando cultivamos um coração grato, não apenas reconhecemos as bênçãos de Deus, mas também nos abrimos para experimentar seu cuidado e amor de maneira mais profunda. A gratidão nos leva a uma vida de contentamento, mesmo nas situações mais desafiadoras. E nos permite ver a mão de Deus operando em cada detalhe do nosso dia a dia. Em 1 Tessalonicenses 5:18, somos instruídos em tudo. Dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco. Este versículo nos desafia a ser gratos, não apenas pelas grandes bênçãos, mas também pelas pequenas coisas da vida. Às vezes, podemos nos focar tanto nas dificuldades e nas áreas da nossa vida onde ainda não vemos as promessas de Deus se cumprindo, que esquecemos de agradecer pelas bênçãos que já recebemos. A gratidão nos ajuda a manter uma perspectiva correta, lembrando-nos de tudo que Deus já fez por nós. Deus, em seu amor infinito, cuida de nós de maneira constante e incansável. É Mateus 6. Jesus nos ensina: olhem para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Não valem vocês muito mais do que elas? Deus cuida de todas as suas criaturas. É nós, seus filhos, somos a sua maior prioridade. Quando reconhecemos o cuidado de Deus, somos levados a uma vida de gratidão, sabendo que Ele nunca nos deixa sozinhos. Padre Mário Sartori nos lembra que a gratidão é também um reflexo de confiança em Deus. Quando agradecemos por tudo, estamos dizendo que confiamos no seu plano para nós, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. Quando nos concentramos no que temos, ao invés do que nos falta, nossa perspectiva muda. A gratidão nos permite ver o cuidado de Deus em todas as áreas de nossa vida, desde a saúde até os relacionamentos, e até mesmo nas pequenas coisas do cotidiano. Em Salmo 1:032, o salmista nos exorta: bendiga o minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. A gratidão também é um exercício diário de lembrarmos o quanto Deus tem sido bom para nós. Ele tem sido fiel, generoso e cheio de misericórdia. Muitas vezes somos rápidos para pedir, mas demoramos para agradecer. Quando fazemos da gratidão uma prática diária, nossa vida se transforma, a alegria cresce em nossos corações e o espírito de contentamento toma conta de nossa alma. Além disso, a gratidão abre as portas para mais bênçãos. Lucas 1:7, 1:5 até 19 nos conta a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer. Esse homem recebeu não apenas a cura física, mas também uma bênção espiritual maior. Pois Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o curou. A gratidão é uma chave que desbloqueia a plenitude das bênçãos de Deus. Quando somos gratos, nos tornamos mais receptivos às bênçãos que Ele tem para nós. O cuidado de Deus se estende não apenas às grandes questões da vida, mas também aos detalhes. Ele cuida de cada aspecto da nossa vida, mesmo quando não percebemos. Em 1 Pedro 5:7, a palavra de Deus nos encoraja: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Deus não apenas cuida de nós em momentos de crise, mas está presente em cada passo do nosso caminho, cuidando das nossas necessidades diárias, ouvindo nossas orações e guiando-nos com sua mão amorosa. Portanto, pratique a gratidão em todas as circunstâncias. Ao fazer isso, você se torna mais consciente do cuidado constante de Deus em sua vida. A gratidão transforma o coração, nos tornando mais próximos de Deus e mais sensíveis às bênçãos que Ele derrama sobre nós. Quando cultivamos um coração grato, experimentamos um contentamento profundo, que vem de saber que Deus está cuidando de nós em todos os momentos. A fé não é algo que devemos viver apenas nos momentos de oração ou nas horas de igreja. Ela precisa ser vivida todos os dias.
em cada aspecto de nossa vida. Padre Mário Sartori nos ensina que a fé prática é aquela que se reflete nas nossas escolhas diárias, nas nossas atitudes e nos nossos relacionamentos. A verdadeira fé não é algo que se limita ao entendimento, mas algo que nos move a agir de acordo com o que acreditamos. Tiago 2:17. Somos lembrados a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesma. Este versículo nos ensina que a fé verdadeira não pode ser separada das ações. Nossa fé precisa ser visível, expressa em nossas atitudes, em como tratamos os outros, em como lidamos com as dificuldades e, acima de tudo, em como respondemos ao chamado de Deus em nossa vida. A fé não é uma teoria, mas uma prática diária que transforma o nosso jeito de viver. Padre Mário frequentemente fala sobre como a fé é testada em nossa vida cotidiana. Não é difícil ter fé quando tudo vai bem, mas é nos momentos difíceis que nossa fé é realmente provada. Em Mateus 7:2, Jesus nos ensina: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a esta montanha: vá daqui para... e ela irá. Nada será impossível para vocês. Isso significa que a fé, mesmo que pareça pequena, tem o poder de mover grandes montanhas. A chave está em confiar, mesmo quando não vemos resultados imediatos, e continuar acreditando no poder de Deus para agir. Viver a fé no dia a dia também envolve confiar no tempo de Deus. Muitas vezes, queremos ver resultados rápidos. Queremos que as coisas aconteçam imediatamente, mas Deus trabalha no seu tempo perfeito. A fé nos ensina a confiar que, mesmo quando não vemos a resposta, Deus está trabalhando nos bastidores. Como em Isaías 5:9, Deus nos lembra. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando praticamos a fé, estamos dizendo: eu confio em Deus, mesmo quando não entendo o que está acontecendo. Além disso, praticar a fé diariamente também significa tomar decisões baseadas nas promessas de Deus. Cada escolha que fazemos deve refletir o que acreditamos. Isso inclui como gastamos nosso tempo, como tratamos os outros e até como lidamos com nossas finanças. Em Colossenses 3:2, a Bíblia nos ensina: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Nossa vida de fé deve ser evidenciada em todos os aspectos do nosso viver. Em tudo o que fazemos, a fé prática também exige perseverança. Em Hebreus 1:2, somos exortados a correr com perseverança a corrida que nos é proposta. A vida cristã não é fácil, mas a fé nos dá força para continuar, mesmo quando enfrentamos dificuldades. A perseverança na fé nos ajuda a superar os obstáculos, a não desistir quando a caminhada se torna difícil. Cada passo dado em fé é uma vitória. E através dessa perseverança que a nossa fé se fortalece. Finalmente, viver a fé no dia a dia nos chama a ser testemunhas vivas do poder de Deus. Cada ação, cada palavra que sai de nossa boca deve refletir a esperança que temos em Cristo. Em Mateus 5:4, Jesus nos diz: vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Como cristãos, somos chamados a ser luz em um mundo que vive nas trevas. Nossa fé, vivida com ação e amor, pode ser o testemunho que outros precisam para encontrar a verdade e a paz em Cristo. Portanto, a fé não é algo distante ou teórico, mas deve ser uma prática diária que se reflete em nossas escolhas, atitudes e ações. Quando vivemos a fé, mostramos ao mundo que Deus é real e que seu poder transforma nossas vidas. Vamos, então, caminhar em fé todos os dias, confiando em Deus e permitindo que nossa vida seja um reflexo de sua grandeza e bondade.